país continue sendo um dos lugares onde mais se morre e adoece devido às condições de trabalho. É fundamental que se cobre prioridade na saúde do trabalhador e da trabalhadora, com a efetivação de políticas de vigilância em saúde e da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. A luta por melhores condições de saúde e segurança no trabalho é uma bandeira permanente do Sindipetro-NF. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro-NF. Oito horas e 6 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. 8 horas e 6 minutos, muito bom dia. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência, né? Previsão do tempo para Campos diz que a virada de tempo para o fim de semana. Agora, pela manhã, já tem, né? Campos amanhece com um tempo aí nublado. Agora, aqui na área central, tem bastante nuvens, está um pouco mais claro, estava bem mais nublado mais cedo, mas tempo nublado, e há previsão de chuva aí durante esse final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Máxima para hoje, 32, agora faz 25 graus no centro. Deixa eu ver, só conferir aqui Está aqui já no portal Folha 1. Morre em Campos o empresário Leonardo Moreira. O empresário Leonardo Moreira morreu nesta quinta-feira em Campos. Ele perdeu a batalha para um câncer no cérebro, que foi diagnosticado há pouco tempo. Ele era sócio de um posto de gasolina na Avenida Pelinca e produtor rural. O sepultamento deve ser hoje, sexta-feira, em Campos, mas o horário e local ainda não foram divulgados. Várias pessoas já se solidarizaram a família, né, lembrando aí do seu legado e suas contribuições à sociedade. São 8 horas e 8 minutos, nós voltamos com o Folha no Ar, que tem um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. No programa com a gente a Cris Lemos, escritora, fundadora da Casa de Cultura Bruno Black, na Tapera 3. E ela já falou sobre o primeiro Fest Cultura Comunidade, que a gente volta a falar lá no finzinho, só para confirmar local, horário e quem pode participar, todo mundo. Entrada é franca. Tem algum quilo de alimento, alguma coisa? Dessa vez nós não pedimos, mas... Legal. Abertura gratuita, leva seus filhos, sobrinhos, netos. Vai ser muito bacana. Bom, muito bom. E com a gente aqui na bancada o Gabriel Torres, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco, Gabriel. Então, esse bloco eu queria saber da Cris, como surgiu a ideia de criar a Casa de Cultura Bruno Black, quais atividades que a casa faz. Eu vi que o endereço do espaço fica na rua Vinícius de Moraes, né? Já é um indicativo da atividade que acontece ali. Sim, então, Gabriel, a ideia, na verdade, não é a primeira casa de cultura que eu abro.
A primeira foi lá em Santo Eduardo, distrito de Santo Eduardo, último distrito de Campos, esquecido, acho que quase ninguém ouve falar. E eu criei lá o Projeto Lendo. Por quê? Por causa da minha experiência de vida, eu percebi que esse é o meio de a gente transpor os limites impostos, que às vezes dificuldades sociais nos impõem. E a educação, sabe? A educação, você sabe que a educação pública não é a qualidade que deveria ser. E como eu consegui, eu falei assim, nossa, eu posso ser uma referência para as crianças. Se eu puder ser uma referência, eu quero fazer isso. Eu quero ser a ponte, eu quero pavimentar as estradas deles. E foi assim que surgiu a ideia de fazer o Projeto Lendo. Com o Projeto Lendo, havia esse pedido, como a comunidade Tapera 3, são de pessoas que vieram da beira dali, me conheciam da infância, acompanharam a questão do Projeto Lendo, pediram para eu montar uma casa de cultura lá, isso há 2 anos atrás. E eu falei assim, deixa ter um tempo, e eu vi a necessidade, é muita criança, de várias idades. E soltas, né? O horário letivo acaba, vai para casa, não tem o que fazer. Falei, nossa, precisa. E fui trabalhando, projetando, foi meses projetando como seria feito, o local que seria feito. Foi cedido um terreno, falei, não temos condições de levantar alicerce, então tem um local que a gente pode utilizar? E foi nos doado o local que a gente está usando. E foi assim que foi, já temos o local. Quem doou? Foi morador de lá mesmo. Ah, que legal. Nossa, Cris, é para criança, é para cultura, então eu vou doar. Foi assim que aconteceu. Que lindo. Porque, na verdade, a gente trabalha com a proposta, até para a comunidade entender, que não é para mim. Não é uma coisa que é minha. Eu sempre falo, gente, Cris sai e Cris monta em outro lugar, outro projeto, outra estrutura, mas isso daqui vai estar para a criança, para os filhos de vocês, para a comunidade. É um local que não é só para as crianças. A gente tem diversos gêneros lá para abranger todas as idades. Mas a gente dá o primeiro enfoque que está sendo nas crianças, porque a gente vê essa necessidade de inserir esse conhecimento cultural que eles não têm nenhum, né? Vamos lá, da sua história, a gente estava conversando em off aqui, sim. Os seus pais, você não vem de um berço fortemente cultural, como a maioria dos brasileiros, né? Que veio, o próprio Gabriel está aqui, a gente tem, né, talvez essa coisa de buscar por influências externas e não de casa, o que não quer dizer nada que seus pais sejam melhores, os nossos pais, né, sejam piores do que... Não, são trabalhadores, guerreiros que criam a família no dia a dia, nessa luta, nesse embate do dia a dia. O corre do brasileiro, né, essa loucura que a gente... Tem um programa na Inter TV do Rio, eu acho que é aos sábados, o Trigueiro, César Trigueiro, ele para no centro do Rio, bota uma cadeira de praia, 2 cadeiras de praia, vocês já viram. Aí você está passando ali, chega aí. No RJ, né? No RJ. É muito show. Me conta a sua vida aí. E a pessoa começa a contar e tal. O que tem em comum? É que todo mundo é lutador pra caramba. Então, assim, eu acho muito fantástico essa coisa de você sair de um berço como a maioria dos brasileiros, sem tanta influência interna de cultura e avançar para uma atividade tão bacana e bonita e tão intensa que é na sua vida a cultura. Você falou que criou a primeira casa de cultura sua foi em Santo Eduardo. Menino, você já tem história? É que se sou eu devo falar que eu estou pintando o cabelo, né? Mas você é muito nova e que legal. Como é que está lá hoje esse projeto? Existe ainda? Existe. Foi quando que você criou isso lá? Foi no início de 2022 para 2023. Bem no início, foi essa transição de período. Só que acontece, o Projeto Lendo, é o que eu falo, eu estruturo o projeto, trabalho já focando no coordenador, e todo mundo que trabalha comigo é ligado à educação, porque ele já tem um senso de responsabilidade, entende a importância. E a coordenadora do Projeto Lendo, ela é uma professora da educação municipal. E quando eu precisei vir para Campos, eu já tinha trabalhado com ela, olha, você vai me suceder aqui, você já é daqui, para você é mais fácil. Só que teve a enchente, lembra? No início do ano. Sim, então, agora em março. A gente perdeu muito material, a gente não conseguiu reabrir ainda, porque não conseguiu reestruturar o Projeto Lendo. Porém, o Projeto Lendo, a gente estava trabalhando com eles para a gente já lançar a antologia. A gente tem material para lançar uma antologia do Projeto Lendo, com contos narrativos das próprias crianças, só que a gente não conseguiu ainda porque a gente está reestruturando.
Mas está de lá, pé. está de pé, Foi tem no local, só que está precisando de uma reestruturação. Quem quiser ajudar, faz como? Me chama no Instagram, Cris Lemos, porque eu passo contato direto da coordenadora. Porque, assim, eu não estou lá mais. Tem a coordenadora que é responsável. Eu só dou assistência quando necessário, quando me chamam para fazer alguma coisa. Como essa questão, quando precisou mexer por causa da enchente, eu estive lá para ver quais foram os danos. Percebi que não tinha como reabrir de imediato. Né? Qual a sua formação, Cris? Porque, assim, a gente gostar de ler, eu gosto, beleza. Mas gostar de promover cultura são outros, nem 500, são outro 1 milhão, vamos colocar assim, né? Você promover, levar cultura para as crianças, principalmente das comunidades. Eu falava com você aqui, a gente vai aqui na região serrana do estado nosso, é muito comum você encontrar lá umas casinhas com livros. Aqui em Friburgo, Nova Friburgo, São Pedro, Lumiar, não é? Todos eles têm. Não sei se muito, mas pelo menos em todas essas cidades que eu falei, tem essas localidades, é uma cidade só, são distritos, né? Lumiar e São Pedro da Serra distritos são distritos de Nova Friburgo, mas tem aquelas casinhas, estou até fazendo com a moça, aquelas casinhas mesmo, tipo, sabe, com livros. Você já essa coisa de cultura é tão interessante que ela já observou que não, mas tinha que ter uma separação por gênero, que às vezes a criança pega um livro daquele, mas não é infantil. Enfim, aí qual a sua formação e como que surge essa coisa de você criar essas casas de cultura? Eu sempre fui inquieta. Eu até falo às vezes quando eu oro, eu queria não ser, Senhor Deus, eu não queria ser tão inquieta assim. Eu não consigo simplesmente ficar na minha, deixar as coisas passar batido e não fazer alguma coisa. É da minha personalidade desde a infância. Eu lembro que assim que eu aprendi a ler, eu comecei a chamar meus coleguinhas de vizinhança para ir para a minha casa para eu ensiná-los a ler. Eu tinha 6, 7 anos, sério. Uma das minhas primeiras memórias. Então, tipo assim, a minha vida seria muito mais fácil eu cuidar só do meu? Seria. Mas eu consigo? Não. Então, assim, eu fui fazendo, falei até com o Gabriel em off, né? Que eu sou a pessoa que faz vestibular para tudo, porque amo todas as profissões. Porém, faço vestibular. Então, não. E porque eu queria ser muita coisa, mas eu falei, não tenho vida para isso. Então, ser escritor, eu consigo vivenciar todas as demais profissões. E fiz o normal no João Pessoa. No estágio já fiquei chocado com a forma que é a educação municipal e desisti. Porque eu vi que não tinha estruturação e eu não poderia influenciar tanto como eu gostaria. E depois fui me descobrir à medida que eu fui fazendo, porque foi assim, ô Cláudio, a necessidade, sabe? Eu fui perceber a necessidade e fui começar a fazer antes mesmo de entender o que eu estava fazendo. Depois que eu fui estudar. Quando eu fiz o Projeto Lendo, eu não tinha metade das certificações que eu tenho hoje. Mas eu tinha aquela inquietação de ver que estava necessitando e que eu podia fazer alguma coisa. Falei, nossa, como que eu posso ajudar? Eu ficava um tempo analisando de que forma eu poderia ajudar. E foi assim que surgiu o Projeto Lendo. A Casa de Cultura hoje oferta muito mais do que o Projeto Lendo, porque eu já tinha essa estruturação, já tinha feito os cursos certos. Eu fiz o curso da Alerj para projetos culturais e sociais. Fiz um curso no IFE de gestão cultural. Então, assim, foi acontecendo, fui me formando para entender o que eu estava fazendo realmente. Então, eu falo que eu tenho a formação de gestora cultural. Fiz pelo MEC também uns cursos, né, nessa área. A Casa de Cultura leva o nome do Bruno Black. Explica um pouco para a gente quem é o Bruno Black. Eu vi que ele é de Realengo, ele veio no fim de agosto, na Tapera 3, no dia que foi inaugurada a Casa de Cultura. O que ele faz? Ele escreve, ele é contador de histórias, agente cultural. Eu brinco, eu sempre falo com o Bruno, a gente acabou se tornando amigos, né? Mas eu sou fã dele, antes de ser amigo eu era fã. E quando eu vi o Bruno, sabe como você se vê no futuro? Falei, é esse tipo de trabalho que eu quero fazer? Foi assim que aconteceu no nosso primeiro encontro. Eu conheci o Bruno na festival no Quilombo da Machadinha, em 2022. Tinha acabado de lançar meu livro na Bienal... Quissamã. Isso, Quissamã. Tinha acabado de lançar meu livro na Bienal de Campos, em seguida fiz Machadinha. Eu amo. Eu quero realmente levar as minhas crianças da Casa de Cultura lá, porque é muito rico em história quilombola, de negro. Tem muita coisa lá, muito conteúdo bacana. Enfim.
E eu conheci o Bruno lá. E o Bruno ficava assim, menina, se solta. Então, eu toda tímida, porque eu tenho essa timidez natural de princípio, e depois eu me solto. E foi me dando toques, foi me dando dicas. A gente já trocou contato, que o Bruno é assim, o Bruno uau! É aquela pessoa que você chega, você conhece, não tem como não amar o Bruno. E depois a gente trocou contatos, e quando foi projetando a antologia Se Tens o Dom Seja, que é o volume 7, ele entrou em contato comigo. E falou, Cris, quer participar da antologia poética? Eu falei, Bruno, eu até agora nunca produzi poesia, mas bora lá, vamos lá para ver o que sai. Porque eu já escrevi, mas para mim o que eu escrevi só servia como, vamos ser letrista de música? Porque, como eu te falei, eu achava que poderia ser tudo em uma vida só. Não dá. E descobri-me, eu falo com ele, você me descobriu poeta. Ele falou assim, não, você sempre foi poeta, você só não tinha sido descoberto. E foi assim o nosso primeiro trabalho, que foi com a antologia Se Tens o Dom Seja. O Bruno, ele é produtor cultural, ele é escritor, ele é poeta, e ele faz um trabalho muito bacana, que é nas escolas de periferia. Ele tem um público assim, imenso infantil, ele vai em escolas municipais do estado do Rio, ele viaja o Brasil inteiro com isso. E eu falei assim, nossa, é isso que eu quero levar esse tipo de trabalho, de contação de histórias, saraus, para as crianças de comunidade. Porque as pessoas centralizam a cultura centraliza muito a cultura, sabe? Não no vai, centro, né? No centro, você não vê produzindo cultura em comunidade, em distritos como Serrinha. Você vê chegando cultura em Serrinha? Eu não vejo, gente. Serrinha pertence a Campos, porque tem hora que parece que não pertence. Então, isso me choca. Eu falei, nossa, como que eu posso alcançar esses lugares? E vendo o trabalho dos Bruno, eu falei, nossa, é possível. Quando eu convidei ele se tornou amigo. A gente fez a Bienal do Rio ano passado. E foi assim, só foi indo. Fizemos a Bienal do Rio. Eu ganhei pela editora Conejo o lançamento de um livro, a publicação de um livro. E na época a Zélia Anduca estava no sorteio, foi incrível, gente. Eu falei, nossa. E o Bruno, eu falei, Bruno, quero montar uma casa de cultura, mas, cara, a pessoa que eu mais admiro é você. Assim, como referente de quem faz cultura para a comunidade. Porque a gente precisa de exemplos reais, negro, sabe, favelado, que faz cultura para esse tipo de pessoas, que leva a alegria dele, a cultura dele, o conhecimento dele. É tipo, o que eu aprendi eu quero compartilhar, não vou guardar só para mim. O Bruno é esse tipo de pessoa, ele leva alegria de uma forma que é cativante. O Bruno é incrível. E eu falei isso com ele, Bruno, eu quero criar uma casa de cultura. Tu aceita ser padrinho? Porque eu vi na Fave Livro isso, da Verônica Marcílio. Não sei se vocês acompanham o projeto da Fave Livro, que já tem 70 bibliotecas públicas em comunidade. E eu fui observando outras pessoas fazendo, falei, nossa, aí fui me identificando, é esse o tipo de trabalho que eu quero fazer, cultura em comunidade. Entendeu? Aí eu vi a Verônica, entrei em contato com a Verônica Marcílio, ela foi me dando mais dicas, Cris, bota um padrinho, porque chama mais atenção das pessoas, vai atrair mais público para sua casa de cultura, vai atrair atenção, quem sabe, do poder público, que ainda não consigo, nenhum dos meus projetos culturais eu consegui atrair essa atenção, mas quem sabe. Aí fui na ideia da Verônica, a pessoa que eu tinha, assim, admiração com esse tipo de trabalho era o Bruno. Ele topou na hora, ele ficou emocionado, ele achou que era brincadeira. Ele até falou numa entrevista que achou que eu estava trolando ele. Falei, não, Bruno, é sério. E ele topou, fez questão de estar na inauguração. Eu até brinquei, eu não convidei o Bruno, porque eu fiquei com medo de ele recusar. Só que ele falou assim, qual é a data? Deixa eu ver na minha agenda. Eu falei, a data? Não, eu vou estar aí. Vai ser assim, no dia seguinte tem que estar de volta no Rio para um lançamento, mas eu vou estar aí. Então foi assim, o Bruno, ele está sempre, sabe, se informando do que está acontecendo. Ele não fica, vim, inaugurei e saí, não. Ele manda mensagem, Cris, dá para fazer isso aí. Cris, por que você não insere esse tipo de coisa aí? Ele sempre está me dando estoque, ele não está ausente, ele está participando o tempo todo ativamente do que está acontecendo na Casa de Cultura. E porque assim, uma hora acontece. Você está lá, você está no... Só faz gol quem está no jogando bola, só ganha na Mega Sena quem joga na Mega Sena, só faz cultura quem promove cultura. O melhor é que, assim, que você tenha força e saúde para tocar esses projetos que são interessantes. Agora, você mora na Tapera? Deixa eu só entender aqui. Sim, uma situação. Assim, para me promover, eu falo, gente, na hora que eu sair, que eu terminar o trabalho que eu tenho que fazer lá, porque tudo tem tempo, né? Chegar a hora que eu ver que a Casa de Cultura está indo sozinha, eu já tenho uma coordenadora substituta, que também é ligada à educação, professora de química. Até achei interessante, porque não é de exatas, né? Quando a gente estava brincando, assim. E já estou trabalhando para ela me substituir, porque eu não quero ficar presa à localidade, porque eu preciso continuar.
Eu falei assim, enquanto eu sou necessária, eu moro aqui na Tapera 3, eu tenho que estar perto de vocês para ver acontecendo. Tem que ver quando eu chego na rua e vem as crianças, tia, eu amo isso, esse contato direto. Mas não sei quanto tempo eu vou estar no Tapera 3, porque a ideia é continuar. Legal você parir esse filho e deixar. Sim. Acho legal isso. Você não, né, tem apego, mas não tem... Eu tenho carinho, mas eu sei que para eu dar continuidade ao que eu quero fazer, porque é perspectiva de 5-10. Eu trabalho isso, perspectiva de 5-10. Muito bom, cara. Para dar trabalho e continuidade que eu quero fazer, eu preciso trabalhar com alguém que me substitua, depois que o projeto está implementado, já está recebendo os recursos certos para dar continuidade sozinho, e vou para a próxima etapa, que é projetar em outro lugar. Ótimo. Então, porque você falou uma situação aqui no primeiro bloco que eu achei muito interessante, que é aquela coisa de a gente não conseguir ver olhando com os nossos olhos. Quem mora, por exemplo, na Tapera, existe um muro invisível que você falou. Eu queria que você falasse sobre isso, justamente porque você foi criada ali, né? Você é da Tapera, e eu queria saber como é que é essa visão desse muro invisível. Você tinha essa visão desse muro invisível? Você tinha essa coisa quando menor? Como é que foi quebrado isso? Como é que foi que surgiu isso na sua cabeça? Na verdade, na infância não. Eu acho que eu fui desenvolvendo, à medida que eu fui desenvolvendo esse senso, eu fui percebendo que eu precisava fazer alguma coisa diferente para mim e para os demais. E essa percepção foi muito gritante quando a gente inaugurou a Casa de Cultura, que a gente tinha Casa de Cultura, porque a direção da Casa de Cultura dá exatamente para os prédios daqui da cidade. E o Bruno falou assim, nossa, Cris, olha só, o muro existe. Eu falei, me senti em B13. Não sei se vocês lembram desse filme. Falei, B13 existe, só que os muros estão invisíveis. A situação das comunidades é assim, é B13 mesmo, real. É muito isolado, não se chega às coisas lá. Na Tapera 3, por exemplo, não tem nenhuma praça. Não tem nada. Eu falei, a gente precisa criar alguma coisa. E à medida que eu fui crescendo, eu sempre fui inquieta, como eu te falei, eu sempre fui inquieta. Eu não tinha esse negócio. Meu pai falou, não pode, porque eu tenho que fazer. Meu pai ficava, nossa, meu pai brinca, ele, Calvo, você acabou com tomou meus cabelos todinho, porque eu tinha esse negócio de vou lá fazer, eu quero fazer. Mas isso vai trazer malefício para você em pessoa. Eu falei, não importa, se vai fazer benefício para o outro, eu vou fazer. Sempre foi assim. Tipo, não tenho medo que vai me causar desde que o outro seja beneficiado. Porque eu falei, pai, eu quero deixar um legado. E eu não quero deixar herança para os meus filhos, eu quero deixar legado. Eles aprendem com a minha vivência para reproduzir. E ele reproduzindo para uma pessoa, que vai reproduzir para mais duas. É isso que eu quero deixar nos meus filhos impresso nas crianças da minha comunidade. É fazer realmente, para deixar como exemplo e não só falar. Porque falar, as pessoas falam muito, mas produzir não produzem. Eu chego a ficar arrepiado aqui, a questão do muro é um negócio muito interessante, né? Só vocês estando lá, vocês vão ver essa realidade. Explicar, para chegar na memória do ouvinte é complicado. Você precisa ver, porque existe, você vê a comunidade e tem uma parte que é muito favoritizada mesmo, que é as pessoas que moram na invasão. É muito triste. As crianças que chegam lá, a forma que eles chegam, eu quando chego lá, você tem que estar com o emocional preparado, né? Eu falei, terça-feira eu conversei com o Bruno, falei, Bruno, eu tô emocionada, porque eu vi a Cristiele na infância, porque eu cresci na beira da linha não tinha pavimentação, não tinha. Cresceu o quê? Com o pé na lama. E as crianças chegam assim, às vezes. Eu vou acabar me emocionando aqui, gente. Vamos lá. É normal, é natural, cara, porque assim, porque tem, agora, acho que Tapera 3 passou pelo bairro Legal, né? O bairro Legal. Não teve uma reforma, teve calçamento. Como é que tá? Ainda não, só houve promessa, na verdade. Só a promessa, não foi? Promessa. Acho que foi Tapera 1 e 2, então. A gente tá cronometrando os dias, assim. Como é que tá a estrutura 10 meses, lá? 11 meses. Como é que tá a estrutura lá hoje? Tem ruas calçadas, tem... Não, a Tapera em si, a Tapera 3 em si, a localidade, o Morar Feliz tem o asfaltamento, tudo direitinho. Saneamento básico que é precário, exatamente como desde o início. Então é o projeto Morar Feliz. Tem um bairro legal e tem o Morar Feliz. Sim, o Morar Feliz. E tem a questão da invasão, que são outras pessoas que foram se apropriando, não tinha local, não tinha moradia. E tem invasão, que são as crianças que vivem em precariedade maior. Entendeu? E essas crianças... O que são barracos ou... São casas, às vezes, com telhas, não tem reboco na parede.
é complicado. E as crianças que a gente mais assiste são as crianças dessa invasão. Por isso que, se você for na rua, Vinícius de Moraes, no final da rua, a gente está exatamente nessa divisão, entre o morar feliz e a invasão. A gente está centralizado na divisão. Então a gente abrange... E olhando para a Pelinca. E olhando para a cidade, né? Para a cidade. Os prédios, né? Para os prédios da cidade. É distópico. Eu acho que se tivesse um artista para pintar, seria assim, uau. A diferença é muito grande. Ainda bem que existe Cris Lima, né? E que assim, quando você fala em falar, eu sou falador, mas pouco realizador. Tem que realizar, tem que fazer realizar. E não é uma distância muito grande, né? Até é fácil falar? Não. Falar acertado não é fácil. Não estou dizendo que eu fale, não. Acertado, não estou dizendo. Às vezes minhas ideias podem não ser acertadas, mas eu tento apertar, cobrar das autoridades que vêm aqui, vem prefeito, vem secretário, e a gente reluta e luta e reluta, justamente com aquelas pautas, né, que são pautas passadas por vocês para a gente. Né, Gabriel, a gente não mora na tapera, então só sente o calor do fogo é a panela, meu filho. Não vem com outra conversa que é fiado. Isso é besteira. Então, assim, você está num lugar de fala muito importante, e o melhor de tudo é saber que você tem consciência de que você ocupa muito bem seu lugar de fala. Muito bem. Parabéns, eu acho que é isso que é o caminho que a gente precisa, de pessoas certas no lugar certo. O Bruno fala assim, Cris, você tem dimensão do que você está fazendo? Eu falei, Bruno, ainda não. De repente, no futuro, eu tenho dimensão. Nesse momento, eu só estou indo fazendo aquilo que eu acredito ser correto. Está correto. Continue. Lu Signo está dizendo aqui no Instagram, no Face. Bom dia, muito interessante. Também é o trabalho que a cineasta Carolina de Cássia vem realizando em escola no interior do município. Boa também, outra que a gente pode convidar para estar aqui. Exato. Eu não sei se você conhece a Carolina de Cássia, eu não conheço. Ainda não. Mas o Gabriel falou uma coisa interessante. O Aloysio fez uma matéria agora sobre a escola de cinema da UENF, né? Acho que é da Vila Maria. Vai ser através da Vila Maria agora. Aloysio foi um dos fundadores lá atrás, no começo, da escola de cinema na UENF, né? Que é muito importante, muito interessante. Campos Terra. Agora tivemos aí o Cabrum, como é que foi o Faroeste Cabrum. Faroeste Cabrum. Entrevistei aqui o pessoal lá do Faroeste Cabrum. O Vitor Hugo. Muito bom, muito bom. Os caras são muito bons. Bom, são 8h33. A gente precisa só fazer mais um intervalinho curtinho. Acordou 100%? Agora 100%. Você não falou o nome do seu pai e da sua mãe. Meu pai é Sérgio e meu pai é Adriana. Ah, legal. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo. Seu pai Sérgio, sua mãe? Minha mãe é Adriana. Sua mãe é Adriana, que você falou pai é Adriana, aí eu... Não, meu... Não. Meu pai é Sérgio, gente. Pai é Sérgio e a mãe é Adriana. Adriana. Você tem quantos irmãos? Nossa, tenho 5 irmãos. Aí, que beleza. Tá? Todo mundo na cultura também, né? Bota essa molecada valer. Então já tá tudo grande também, né? Tudo adulto. Ah, que bom. Bom, rapidinho então, Gabriel e Cris Lemos, escritora, só para você falar um pouquinho do seu livro, dessa cena cultural de Campos e da região no próximo bloco, e a gente, né, e partir para o final do programa de hoje. São 8h34. A gente faz essa pausa aqui no Folha no Ar, bem rápida, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos com apoio de Radimed Diagnósticos. Pensado para acolher homens que desejam